Olá, gente, bem-vindos ao nosso Sexta no Cafezinho. Gostaria de iniciar com um provérbio japonês. As dificuldades são como as montanhas. Elas só se aplainam quando avançamos sobre elas. Certo? Nosso Sexta no Cafezinho de hoje envolve o título Corrupção, Patrimonialismo, Clientelismo ou Gatunagem de Recursos Públicos. Esse título ele vai, desse ano de 2022, está na mídia, tendo em vista que é um ano eleitoral e tendo em vista que esse assunto ainda perdura no nosso ambiente, no nosso imaginário, nos debates, nas críticas e na visão do que aconteceu no passado, tá certo? Então é importante a gente sempre voltar a esse tema. E o nosso Sexta do Cafezinho não podia deixar de mergulhar um pouquinho, como se fosse uma gota d'água, já que esse tema ele é gigantesco, existem muitas teorias, e isso não começou no Brasil, né? Como algumas pessoas às vezes falam, isso é coisa de brasileiro? Claro que não. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já se dedicou a estudar esses conceitos, a estudar a própria natureza dessa expressão, o que poderia ser trabalhado para combatê-la e tudo mais, tá certo? Então, assim, em termos de corrupção, não há fronteiras, né? Isso a gente não tem como mencionar. Aliás, nesse exato momento que você está assistindo o meu vídeo do meu Sexta no Cafezinho, há um delito de corrupção em andamento, né? Há um suborno sendo proposto. Por quê? Porque a máquina pública gigantesca facilita esse atuar, né? Devemos trabalhar, e os grandes autores mencionam, pela redução da máquina pública, porque só ela vai impedir essa mutação permanente do conceito de corrupção, através de novos valores, né, do que vem a ser interesse público, né? Então a gente tem que sempre debater, sempre lembrar, né? Porque se nós abandonamos os valores, a gente volta naquele mundo hierarquizado. E aí cabe aqui lembrar, né, Vitor Hugo, naquela série Passagem dos Miseráveis, né? Ou seja, só os plebeus tinham determinados direitos, os outros tinham tudo, né? Então é importante a gente, nesse conceito de corrupção, fazer um pequeno mergulho, né, sobre fatos do passado e, principalmente, sobre a democracia brasileira. Não vamos esquecer que lá no Império e no início, vamos dizer assim, da República, a corrupção era destinada ao sistema. Não era destinada a uma pessoa individualmente falando, né? Ninguém acusou Dom Pedro II de ser corrupto, ser ladrão, né? Acusavam o sistema monárquico ser corrompido, o sistema monárquico ter muitos privilégios e, consequentemente, a democracia, que surgiu com a proclamação, também herdou esse mau funcionamento, vamos dizer assim, né, das instituições através dos privilégios, tá certo? Então, seja lá com Dom Pedro, ou seja em 1930, né, os políticos eram denominados, né, os carcomidos, né? Em 45, a UDN ligou as baterias e mudou um pouco desse conceito de corrupção, né? O que ela fez? Ela passou a focar no conceito de corrupção individual. O governante era responsável individualmente. O que em 1954, a queda de Getúlio, aconteceu o quê? Por que Getúlio, no fundo, caiu em 54? Porque ele foi acusado de ter implementado um mar de lama no catete, né? Aí a questão da corrupção passou a ter um caráter mais individualizado dos governantes. Então,
E aí a gente vai passando na redemocratização e tudo mais. É importante lembrar a questão que só se combate corrupção com o fomento do mercado, a democracia. E quem é que mais percebe, mais sente essa questão da corrupção? A classe média, né? Porque a classe superior sempre está ligada aos grandes ganhos industriais e comerciais. A classe abaixo da classe média, né, sempre é beneficiada por algumas políticas governamentais e não percebe o crescimento da corrupção. A classe média não. Seja devido à escolaridade, seja porque paga impostos, ela sente muito o quê? A presença da corrupção. Não há solução fácil. Nenhum dos autores propõe isso, e eu aqui também não estou querendo propor isso. Necessário atualizar valores, né? Para que a gente não fique presenciando a chamada, entre aspas, boa corrupção, né? Que o Adhemar de Barros inventou essa nomenclatura. Ele se vangloriava de fazer muito, mas roubava, né? E aí ele que criou o rouba mais fácil, a famosa expressão, tá certo? Então é importante a gente defender o império da lei. A gente sabe que nós temos um cipoal de leis no Brasil, precisamos diminuir a máquina pública, precisamos reduzir a máquina pública. Agora, a redução da máquina pública não é com o aumento da burocracia, porque na hora que eu aumento a burocracia, eu tenho um terreno fértil à produção da corrupção, tá certo? Através da estrutura da máquina, tá certo? Então eu tenho que fomentar o mercado, trazer o mercado para próximo do poder público, separando o público do privado de maneira muito concreta, muito transparente, que sem transparência temos também a proliferação da corrupção, e caminharemos muito bem nesse sentido, de que com a democracia, com o fomento de mercado, a gente vai substituir o cinismo pelo civismo, através de novos valores que queremos para a sociedade brasileira. Esse é o nosso Sexta no Cafezinho de hoje. Até semana que vem.